Tá aí um vídeo que eu achei que eu não fosse fazer tão cedo para vocês aqui em todas as redes sociais, de certa forma. Porque, digamos assim, que eu sou muito novo aqui no meio digital. Eu tô basicamente há 3 anos. Mas de uma forma consistente mesmo, postando todo dia, trazendo conteúdo para vocês de alto valor, tem basicamente 1 ano. E durante muito tempo eu sempre me questionei qual seria meu papel aqui nas redes sociais. E para mim falar assim, cara, hoje eu sou produtor de conteúdo, sou influencer, eu tenho um perfil no Instagram, no TikTok, no YouTube que fala sobre emagrecimento através da minha história e também através do conhecimento todo que eu adquiri na faculdade. E para mim, eu sempre me questionei muito, cara, como eu vou passar um conteúdo pra galera que de fato faça diferença? Porque durante muito tempo, boa parte do meu processo de emagrecimento, de mudança, eu vaguei por muito conteúdo onde eu não me identificava. Será que eu tenho que ser alguém mais técnico? Será que eu tenho que ser alguém que fala sobre lifestyle? Será que eu tenho que ser os dois? Então, eu um belo dia falei assim, cara, para de consumir conteúdo e você é alguém que vai começar a produzir conteúdo sobre emagrecimento. Então, eu estou basicamente já há 3 anos aqui nas redes sociais postando. Porém, entretanto, todavia, o meu canal aqui no YouTube ele é novo, ele está com 1 ano e 2 meses, basicamente assim. E eu posto vídeo toda semana. A cada semana que vai passando, eu venho postando cada vez mais vídeo, conseguindo alcançar uma rede gigantesca de pessoas. Nós estamos aqui 7 mil inscritos no YouTube, também tem minhas outras redes sociais, o TikTok eu já estou com quase 100, o Instagram também já ultrapassou 100, porém eu nunca me liguei a números, de fato. A gente sabe que número é uma consequência da minha produção de conteúdo. O número ele é só uma consequência. O meu objetivo aqui não é conseguir ter números, o meu objetivo aqui é ajudar pessoas, alcançar pessoas através da produção de conteúdo. Então, se você quer começar também a produzir conteúdo, não pense 2 vezes. Bateu na tua cabeça, quero produzir conteúdo, para e comece a produzir. Mas, Reginaldo, começar a produzir de que forma? A dica que eu dou é, que tipo de conteúdo você gosta de consumir nas redes sociais? Que tipo de conteúdo tu gosta de absorver? Que tipo de conteúdo tu sente facilidade ao ver, sabe? Algo que vai te ensinar. E seja aquela pessoa que eu sempre falo para mim o seguinte, eu preciso ser aquela pessoa nas redes sociais que um dia eu precisei. Um dia os vídeos que eu posto hoje em dia foram os vídeos que eu já pesquisei um dia nas plataformas e não encontrei, ou quando encontrava não era aquilo que eu enxergava. A pessoa poderia estar 100% certa, mas eu não consegui absorver do jeito que deveria ser absorvido por mim. Então, eu sempre faço essa pergunta, será que o Reginaldo de 2020, 2021 iria gostar desse conteúdo? Será que aquele Reginaldo de fato ia aprender alguma coisa? Então, essa é a pergunta que passa pela minha cabeça. Depois disso, você começa a estudar de fato. Porque, cara, não adianta você ter as perguntas na tua cabeça, você ter as respostas se você não tem um embasamento de alguma forma. Você não sentou a bunda numa cadeira para ler algum artigo, para ler alguma reportagem, para ler algum estudo científico, para ler alguma coisa. Você precisa estudar. Você precisa ter base. Muitos de nós aqui estão na faculdade ainda, me encontro na faculdade de nutrição, mas a gente tem acesso à internet, a gente consegue sentar hoje e pesquisar algumas coisas que são extremamente relevantes para o nosso meio e para o nosso nicho. Eu não estou falando 100% da questão fitness, tu pode estar vendo esse vídeo aí querendo falar sobre carro, ou então sobre engenharia, sobre qualquer tipo de coisa. Eu acho que o ponto inicial ele acaba sendo o mesmo, a gente precisa se qualificar para isso. E trazendo para o meio fitness também, a gente precisa viver aquilo que a gente prega. Afinal, poxa, se eu falo de emagrecimento, sobre treino, sobre dieta, eu preciso ser alguém que treine e faça dieta. Então eu preciso viver aquilo que eu posto. E acima de tudo, galera, não se comparem. Eu sei que pode ser muito redundante estar falando esse tipo de coisa, porque a gente está nas redes sociais, é direto a gente olhando o conteúdo do outro, acaba querendo se comparar. Mas se você, porventura, vê o conteúdo de alguém e aquele conteúdo você acha muito parecido com o seu, ou você quer se inspirar naquele conteúdo, não se compare com aquela pessoa. Porque assim, às vezes tu olha um conteúdo, o cara tem 1 milhão de seguidores, o cara tem 10 mil comentários por publicação. Você não pode se basear nessa métrica, o cara já está lá nesse perfil há 10, 15 anos, 5 anos, seja lá o tempo que for, e você está começando agora, você tem o seu tempo, você tem a sua jornada, você tem a sua jornada. Eu, quando comecei a acompanhar muita gente, eu acompanhava o Toguro, o Gogonoid, o Vitor Leles, e eu posso bater no peito e falar, cara, essas pessoas me inspiraram, e essas pessoas eu encontrei com elas e falei, e o Gabriel Aronês também, essas pessoas eu encontrei pessoalmente e falei, cara, vocês me ajudaram muito a produzir conteúdo, muito, muito, muito. Ano passado, na Feira do Arnold, eu encontrei o Gogonoid, eu encontrei o Lelis, eu encontrei o Arones, eu encontrei com o Toguro, com exceção do Toguro, que eu não consegui falar com ele durante muito tempo, mas os outros 3 eu falei, cara, vocês foram fundamentais para eu começar a produzir conteúdo. E se vocês forem ver, o meu conteúdo é completamente diferente do deles. E o deles lá são diferentes entre si, são completamente diferentes, mas eles são autênticos, então busquem ser autênticos também. Saibam que vocês têm a qualidade de vocês,
sabe? Que, poxa, o Reginaldo, ele tem uma facilidade de se comunicar, o Reginaldo é alguém que consegue escrever legal, ponto. Então, bora falar sobre isso, bora usar isso daí e pegar os pontos fracos que, porventura, meu perfil possa ter, a gente consegue identificar e trabalhar em cima disso. Entende? Então, cada um de nós vamos ter as nossas facilidades e as nossas dificuldades. Basta você encontrar as suas. Eu consegui encontrar as minhas. Eu trabalho todos os dias mostrando as facilidades que eu tenho, que é a questão da fala, a questão da escrita, e também tento trabalhar a questão das dificuldades para todo dia melhorar um pouquinho e trazer um bom conteúdo para vocês, sabe? E acima de tudo, galera, paciência. Nunca é do dia para noite. Nunca é do dia para noite. 2021, quando eu comecei a estudar um pouquinho mais, querer falar sobre internet. Quando eu digo querer falar sobre internet, é querer postar mesmo, sabe? Porque antes disso, durante boa parte do meu processo de emagrecimento, eu não postei nada. Era uma foto de uma comida, um tá pago aqui, um vamos ver ali, mas não tinha nada de conteúdo que alguém pudesse aproveitar alguma coisa, sabe? Era muito low profile. Eu vim começar a postar no final do meu processo de emagrecimento, faltando 10 quilos, 10 ou 15 quilos para emagrecer. Ou seja, os outros 90 para trás foi completamente low profile. Completamente low profile. As coisas que eu postava, que eu escrevia, eu guardava para mim. Por isso que esses vídeos todos que você vem, eu postando, tudo mais, são vídeos assim muito antigos, que é daquela época, assim, tipo 2019, 2020, onde eu gravava sem o intuito de postar. Por isso que eu sou muito incisivo nas coisas que eu falo, são coisas muito pesadas. Tem vídeo que eu nunca soltei porque, poxa, pode dar uma série de gatilhos para muita gente. Então, quando eu comecei a postar, eu fui postando bem aos poucos. Bem aos poucos. E é uma decisão, não é uma virada de chave, onde você vai acordar na segunda-feira igual a Virgínia, com facilidade de gravar, com facilidade de editar, com altas postagens. Não, cara, é aos poucos. O meu caso, o caso do Reginaldo, abri uma caixinha, comecei a responder, mostrei o meu resultado, porque a gente precisa mostrar o nosso resultado. Afinal, como eu ia falar de emagrecimento pesando 150 quilos? Como eu ia tirar a dúvida da galera sendo que eu estava pesando 150? Por isso que tu vê que hoje eu não sou uma pessoa que fala de treino. Eu me considero uma pessoa que tem um conhecimento básico do básico de treino que cabe a mim. Eu não sou tão preparado para falar sobre treinamento. Por isso que as coisas que eu respondo sobre treinamento são coisas mínimas. Eu me considero preparado e considero que eu tenho uma experiência para falar sobre a minha alimentação, sobre a minha vivência. Entende? Então todas essas coisas tu tem que começar a te ligar, tem que começar a entender que aos pouquinhos. E isso vai te dando know-how, isso vai te dando expertise para entender como as plataformas funcionam. Sabe por quê? Poxa, tem estratégia, cara, tem estratégia. De título, de capa, de Reels, de TikTok, de Short, cada rede social tem o seu jeito de entregar. Isso você vai aprender com o tempo. Se você quiser pagar o curso de alguém, quiser aprender com alguém, ótimo. Mas se você não tiver condições financeiras, porque a gente sabe que esses cursos têm um investimento, aprende na prática. Vai postando, vai vendo que resultado está dando, sabe? E também tenha, acima de tudo que eu considero muito importante, tenha princípio no seu processo. Se você fala sobre emagrecimento, se você quer postar conteúdo sobre emagrecimento, cara, te mantém nesse princípio. Não fica querendo abraçar tudo. Uma hora você fala de futebol, uma hora você fala de emagrecimento, uma hora você fala de corrida. Saiba, se você quer ter um nicho, escolha o seu nicho e vá a fundo. Postagem, não precisa postar todos os dias. Comece postando nem que seja uma vez por semana, depois aumenta para 3 vezes, porque a partir do momento que tu começas a postar todo dia, quando você não postar, você automaticamente vai se sentir mal. Automaticamente vem, poxa, eu fracassei porque eu não postei hoje. Eu comecei postando uma vez a cada 10 dias. E hoje eu consigo. Vocês veem a minha consistência, eu posto de 2 a 3 views por dia durante a semana. Só os finais de semana que eu posto de 1 a 2. Mas, cara, é muito conteúdo. Eu respondo caixinha todo santo dia, eu respondo stories todo santo dia, eu posto no TikTok todo santo dia, eu paro. Hoje eu não vivo 100% da minha renda disso. Mas eu acordo todo dia 1 hora mais cedo para produzir conteúdo, eu paro na hora do almoço para produzir conteúdo e 2 horas da meia-noite para produzir conteúdo. Então são basicamente em torno de 3 a 4 horas do meu dia só sobre conteúdo. E isso, de fato, me fez abdicar de muita coisa. Me faz acordar um pouco mais cedo, me faz dormir um pouco mais tarde, me faz parar 1 hora do meu dia durante a tarde para escrever, para postar, para editar. Ó, agora são exatamente segunda-feira, 17 de fevereiro, 2h15, cara. Eu tô aqui sentado, daqui a pouco vou terminar de gravar esse vídeo, vou postar e vou subir hoje, 3 da tarde, sabe? Perdão, amanhã, no dia 18, porque eu sempre me organizo assim. O Reginaldo hoje se organiza assim. Eu gravo um ou 2 dias antes, deixo o material para poder soltar no dia. As intercorrências acontecem, já aconteceu de, poxa, a internet acabar, não consegui gravar, o microfone queimar.
uma série de coisas, mas você não pode se prender a isso. Comece, simplesmente comece. O Reginaldo lá em 2021, quando fazia cardio dentro de casa com a sua bicicletinha, não podia imaginar que 2 anos depois, em 2020, não, 3 anos depois, perdão, em 2023, eu ia estar com, me perdi na conta, 24, tá? Que em 2024 eu ia estar com Renato Cariani, que eu ia estar com Júlio Balestrin, os mesmos caras que eu acompanhava pela tela do celular, eu ia estar do lado deles, que eu ia conseguir fazer projeto com eles, que eu ia conseguir sentar com eles na mesma mesa e conversar de igual para igual. Quando eu digo conversar de igual para igual, a gente sentado e trocando ideia sobre emagrecimento, a gente trocando ideia sobre mentalidade, a gente trocando ideia sobre treino. Cara, isso para mim é uma experiência que, se não for as redes sociais, eu nunca ia conseguir, cara, porque não tinha ninguém, eu não conhecia, a gente não conhece ninguém em comum, foi tudo através das redes sociais. Sabe? Sem falar da questão que, poxa, hoje eu tô na Growth, hoje eu tô no Oficial Pharma. Isso tudo que eu vivo hoje, o Reginaldo sonhou um dia. Então, se você tá aí e quer começar a produzir conteúdo, comece. E eu tenho aqui na minha cabeça que é um mantra todos os dias. Estudar, gravar, produzir, postar e crescer. Repete mais uma vez. Estudar, gravar, produzir, postar, crescer. Cara, se você colocar essas 5 coisas no teu dia a dia, na questão da produção do teu conteúdo, vai dar certo, irmão. Vai dar certo. Você precisa estudar para saber do que você está falando. Você precisa gravar, porque não adianta nada você ter toda uma série de conhecimentos se você não grava isso. Você precisa produzir o seu material, porque não dá para colocar a câmera e simplesmente gravar e soltar. Precisa tratar, colocar um áudio bacana, uma edição bacana e tudo mais, e postar. Só vai dar certo se você postar. Não adianta ter o conhecimento, gravar, produzir, se você sente vergonha em postar. Muita gente para nesse ponto aí, onde sente-se envergonhado de fez tudo certinho, mas na hora de postar, o que os outros vão achar? Olha, a galera não tá nem aí, ó. Poste. E como último item, cresça. Porque só tem um resultado. Se você for consistente nisso tudo, você vai crescer. E não se apegue a números. Não se apegue a números. Saiba que do outro lado são números, mas atrás desses números tem pessoas. Se eu conseguir impactar a vida de uma pessoa, para mim já valeu a pena. Porque quando você olha lá, pessoas que visualizam o teu Reels lá, os teus stories. Porra, no meu caso tem 15 mil pessoas que olham meus stories. Às vezes pode ser uma visualização que a pessoa só tá vendo lá, que não altere nada a vida dela. Mas eu sei que nem entre aqueles 15 mil pessoas, tem uma pessoa que se sentiu validada, que gostou do conteúdo, então já valeu a pena postar. Já valeu a pena. Então quando você começar a receber feedback, dizendo que você tá produzindo um conteúdo bacana, não use isso daí como algo que vai encher a tua bola, mas saiba que isso daí vai servir para mostrar que você tá no caminho certo. Por isso que todas as vezes que eu termino um vídeo, eu pergunto para vocês aqui. Galera, seguinte, vocês estão gostando do conteúdo? Deixe seu comentário aqui para saber se eu estou indo no caminho certo. Porque visualização por visualização, eu poderia falar sobre diversos outros assuntos só para ter visualização, só para fazer clickbait, mas eu não quero isso. Eu quero pessoas reais, alguém que consiga olhar o meu conteúdo e fale, cara, isso me ajudou. Então, trazendo conteúdo para vocês bem rápido, 15 minutinhos aqui para trazer esse conteúdo bem bacana. Já sabe, né? Gostou do conteúdo? Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, ativa o sininho e também qualquer tipo de dúvida, se o conteúdo aqui está te ajudando, deixa aqui o teu conteúdo, porque eu vou começar a falar muito mais sobre esse assunto, sobre produção de conteúdo no meio digital. Tamo junto! Valeu!